vamos a llamar rápidamente, porque es el turno de la oratoria del señor Tiago Factor, ingeniero agrónomo de Sao Paulo, Brasil, doctorado en producción vegetal, especialista en manejo de cultivos hortícolas con énfasis en cebolla y papa. Va a exponer la situación del estado de São Paulo. Así que, por favor, un fuerte aplauso al señor Tiago Factor, por favor. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Daniel Yurmer, representante de INTA. Me gustaría también de agradecer la provincia de Río Negro por la invitación. Yo voy a intentar hablar un portuñol despacio para intentar mostrar los datos de São Paulo. Bueno, las principales regiones productoras de São Paulo son tres, ¿no? En centro-norte, la región que nosotros llamamos de Monte Alto, de una ciudad que tiene este nombre, de Monte Alto. Tenemos también la región noreste, que es la región de San José de Rio Pardo, municipalidades en torno de San José, y también sudeste de São Paulo, suroeste de São Paulo, que tenemos lo principal representante, la ciudad de Piedad. Entonces, las principales características de la cultura de cebolla en São Paulo son: superficie media dos últimos 5 años, más o menos 3.400 hectáreas. Oferta no varía mucho en los últimos 5 años, más o menos 170.000 toneladas, un poquito más, un poquito menos. La superficie promedio por productor en los últimos 5 años está en 15 hectáreas. Hay una tendencia de las áreas de productores aumentarem, ¿no? Más grandes, porque los pequeños están perdiendo la competitividad, ¿no? Entonces, los grandes y medios productores, principalmente productores de papa en São Paulo, están migrando un poco también para la cultura de la cebolla. Con eso, las áreas tienden a ser más grandes. La productividad media en torno más o menos de 50 toneladas por hectárea. Son productores diversificados, no producen solamente cebolla, hay también zanahoria, remolacha, papa. Como hay la mayoría de las áreas en pivote central, entonces hay granos, cereales en una época de año, en la otra cebolla o remolacha, papa o zanahoria, ¿no? El inicio de la cosecha es en mayo en São Paulo, fin de cosecha en diciembre. Entonces, São Paulo empieza a colocar cebolla en el mercado nacional a partir de mayo, ¿no? También este periodo es de mayo a diciembre. Bueno, las principales tecnologías empregadas en Brasil, en lo que se refiere a la producción, son en sistemas de siembra. Nosotros tenemos siembra directa, la mayoría actualmente, bulbichos y también plántulas, en camas y también viveros.
Aqui exemplo de transplante de mudas de camas, né? Aqui armazenamento de bubichos em uma região cerca de onde vivo, que se chama Divinolândia, né? Armazenamento em ar livre. Né? Aqui também exemplo de bubilhos e siembra directa. Né? Então, a maioria de materiais utilizados em São Paulo são híbridos, mais de 90% híbridos cultivados nesta região. Utilizamos pivote central e também aspersão convencional. Tipo de cosecha é manual e semi-mecanizada. Então, a maioria é manual, pero há recentemente algumas iniciativas de cosecha mecânica, pero devido rendimento baixo e também pouco de ferimentos em cebola, os produtores ainda estão optando por la cosecha manual, pero os problemas de mão de obra estão assim muito grandes, então não há mais mão de obra em la província de São Paulo, então é caminho sem volta, né? Então provavelmente nos próximos anos a cosecha mecânica irá aumentar muito, ¿no? Em relação à pós-cosecha, nós temos algumas iniciativas de armazenamento, pero actualmente a maioria não se faz armazenamento. Pero também há uma tendência de los produtores cada vez mais começarem a trabalhar com armazenamento, ¿no? Então, os principais problemas e limitações ao longo destes uns 5 anos mais ou menos, mano de obra, trips e também uma doença, uma enfermidade causada por Phytophthora. Então, nós temos algumas fotos aqui de sistemas de cultivo, né? Então, aqui é como em Santa Catarina, o colega Daniel apresentou, cultivo em camas, mudas plântulas em camas e depois transplante em campo. Aqui em bandejas, então há alguns viveiros que produzem em bandejas para transplante. Nós temos atualmente mais ou menos em São Paulo 1.100 hectares de plântulas, de mudas, né, de transplante. Siembra direta é a maioria, né, mais ou menos 2.000 hectares em média, 70%. E bubichos, há uma área pequena em 2 regiões, Divinolândia e Piedade, que ainda há bubichos na mais ou menos 300 hectares ano, 5 a 6% da área. Os sistemas de riego são aspersão convencional, né, e pivote central. Então, a maioria atualmente se hace riego por pivote. La cosecha, aquí algunas fotos. Entonces, este es nuestro proceso de cosecha manual en bolsas, varía un poco, pero de 30 a 40 kilos, 50 kilos, dependendo da região. E também, actualmente, cosecha e armazenamento temporário em big bags, em campo, e depois para pós-cosecha e limpeza e processamento.
Vale, então nossos custos de produção estão aqui mencionados, mais ou menos 22% de semilla, agroquímicos 30%, atividades mecânicas 8%, manuais 25%, riego 4% e outros 9%. A média do estado de São Paulo entre bobichos, camas e transplante e também siembra direta, temos aqui mais ou menos 60 mil reais. E algo em torno de 10 mil e poucos dólares por hectare. Aqui os custos por bolsa de 20 quilos e por quilo. Então, são custos relativamente altos. Há alguns colegas aqui que vão apresentar custos mais altos, pero em São Paulo, devido aos 3 sistemas de cultivo, há uma média mais ou menos de 60 mil reais. Aqui os principais problemas que temos atualmente: trips como plaga, fitófora, uma enfermidade emergente, nos últimos anos tem crescido, aumentado muito, e também mano de obra. Aqui os estados ou províncias brasileiras, para melhor visualização, Daniel falou de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Fábio, Rio Grande do Sul, Daniel, Santa Catarina, Paraná, Paulo, que estive aqui agora, e eu, São Paulo. E depois, meu colega Anderson, de Minas Gerais, e Goiás, Daniel, irá apresentar também. E também Nordeste, que meu colega Wênio vai fazer a apresentação. Daniel Yurma me pediu para apresentar as diferentes províncias de Brasil também. Bom, então, aqui algumas fotos de tombamento e uma enfermidade que tem causado problema este ano, muitas áreas com nemátodo. Semana passada estive em algumas áreas de cebola em São Paulo e devido calor, muito calor, então nós tivemos uma onda de calor, uma ola de calor, nos últimos 2 meses, muito grande. Então, os problemas de altas temperaturas estão aumentando muito nos últimos dias. Em relação às lluvias, janeiro e fevereiro, havia muita lluvia em São Paulo, pero em março, hasta semana passada, a lluvia muito baixa. Então, os produtores aproveitaram para fazer a siembra de cebola. Muita área foi sembrada semana passada. Então, existe a possibilidade de haver uma concentração de plantio em março em la província de São Paulo. E também os produtores, devido ao clima, altas temperaturas e pouca lluvia, há um medo da falta de água e de riego no final do ciclo. Então, estão aproveitando a hora para sembrar e não correr muito risco, de perdas em final do ciclo.
Entonces, la área de San Pablo, como estimativa para este año, es un poquito más de año pasado. Entonces, nosotros tenemos más o menos 3.700 hectáreas y una variación de año pasado para este de más o menos 10%. En relación a la oferta, a estimación de oferta de cebola en São Paulo no es muy diferente de año pasado, pero hay la posibilidad de una concentración mayor de cebolla más temprano este año. Entonces, mira, nosotros tenemos 2024 en rojo y 2025 en azul. Hay una concentración posiblemente de oferta de cebola más temprano este año por São Paulo. Vale, muchas gracias, estoy a disposición.